Olá, esse vídeo é para você que quer instalar um sistema solar para geração de energia elétrica na sua casa ou na sua empresa, mas está com dúvidas por conta de toda essa confusão que vem sendo noticiada na mídia sobre taxar o sol e outros encargos. E o meu objetivo aqui é dar informações para que você possa tomar uma decisão mais consciente. Meu nome é Carlos Matos e eu trabalho na E2 Energia Eficiente. Para falar sobre esse assunto, é preciso primeiro falar um pouco sobre a tecnologia. Quando se instala um sistema solar para geração de energia elétrica numa casa, são instalados um conjunto de painéis, normalmente no telhado da casa ou da empresa, e uma eletrônica associada a esses painéis, e esse sistema é então conectado à rede da sua casa ou da sua empresa, logo antes do relógio da concessionária, que no caso aqui do Rio de Janeiro, a Light ou a Enel. O sistema é projetado de tal maneira que durante o dia, que é quando ele está gerando energia elétrica, ele gere mais energia elétrica do que aquela que está sendo consumida pela residência ou pela empresa. De maneira que há um excedente na energia elétrica que é gerada pelo sistema. E esse excedente de energia elétrica é então injetado na rede da concessionária. À noite, quando o sistema para de gerar energia elétrica, então a concessionária injetará energia, seja na residência, seja na empresa. Há, portanto, um fluxo de energia que vai nas duas direções. Durante o dia, esse fluxo de energia, em boa parte do tempo, é na direção do sistema solar para a concessionária, e durante a noite o fluxo de energia se inverte e vai da concessionária para a residência ou para a empresa. Ao final de cada período de medição, a concessionária faz um balanço desses fluxos de energia. Esse balanço pode ser tanto favorável ao cliente, quando o sistema fotovoltaico gerou mais energia durante o mês do que aquilo que a unidade consumidora recebeu da concessionária, como pode ser negativo para o cliente. Um sistema bem projetado, ele fará com que os créditos excedentes do cliente compensem a insuficiência de créditos de meses onde ele não conseguiu produzir a energia toda. E isso é que é a mágica do sistema, isso é que é o bonito no sistema fotovoltaico. Ele consegue gerar, na média anual, a mesma energia que o cliente, que é a unidade consumidora, consome durante aquele ano. E há uma troca com a concessionária para que a concessionária receba o seu excedente e entregue para a unidade consumidora quando o sistema não está gerando. Bem, até agora a gente falou de trocas de energia e falamos também que um sistema bem projetado gerará e injetará na rede da concessionária uma quantidade de energia igual àquela que a concessionária vai injetar na unidade consumidora. O problema está quando a concessionária precifica tanto a energia que ela recebe do usuário, quanto a energia que ela entrega para o usuário. Existe uma norma que vem vigorando desde 2012, que diz que o preço da energia, entre aspas, comprada ou entregue para a concessionária vai ser o mesmo preço bruto da energia entregue da concessionária para o cliente. Essa regra acaba tendo como consequência que a concessionária não tem energia a ser cobrada do cliente. Na realidade, há sempre uma taxa mínima que depende do tipo de instalação do cliente. Quando o cliente tem uma instalação trifásica, a concessionária tem o direito de cobrar uma taxa relativa a 100 kWh, mesmo que o cliente não tenha consumido energia nenhuma durante o mês. 100 kWh aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dá ao redor de R$100. Isso varia de estado para estado, porque há vários componentes desse preço. Um deles é o imposto varia bastante de estado para estado. Aqui no Rio de Janeiro, 100 kWh fica ao redor de R$100, depende aí dos valores se é a bandeira vermelha, se é a bandeira amarela. Mas o que resulta é que, para um sistema bem projetado, o que a concessionária cobrará mês após mês será a taxa mínima, uma vez que esse sistema terá gerado a energia que a unidade consumidora consome durante o ano. Essa regra, como está hoje, ela é bem vantajosa para quem instala um sistema fotovoltaico.
Apenas para dar um exemplo, imaginando um cliente que tem uma conta ao redor de R$ 1.100, eu estou usando 1.100 só para facilitar o cálculo, ele, uma vez instalado o sistema, ele passará a pagar ao redor de R$ 100. Um sistema para abater uma conta de R$ 1.100 para R$ 100 deverá custar a esse cliente alguma coisa ao redor de R$ 45 mil. Se você pensar que ele vai poupar, que esse cliente poupará por mês R$ 1.000, ao final de um ano R$ 12 mil, sem considerar o custo do dinheiro no tempo, o payback desse sistema se dará em algo aproximadamente ao redor de 4 anos. É bastante vantajoso, porque a partir desses 4 anos em diante, quando o investimento do cliente retornou para ele, ele então terá uma conta de R$ 100 por um período que está em debate. Na verdade, essa é uma das questões que vem sendo debatidas agora pela ANEEL. Bom, vamos entrar agora no problema do que está acontecendo, quais são as discussões que estão na mesa e que ameaçam esse modelo que eu descrevi até agora. A regra atual foi publicada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2012. E já em 2012 havia menção de que essa regra seria revista em 2019. Essa regra pressupõe realmente um subsídio, porque quando a concessionária compra do cliente a energia pelo mesmo preço bruto pelo qual ela vende ao cliente essa energia, a concessionária deixa de se remunerar de diversos custos que ela tem. O sistema só funciona porque está ligado na concessionária. A concessionária faz o papel de fornecer energia para a unidade consumidora quando o sistema fotovoltaico não está gerando energia e há um custo para isso. Então, realmente há esse subsídio, a gente não nega isso, e o Brasil não foi diferente de nenhum outro país no mundo que tenha iniciado um processo de implantação em larga escala de painéis fotovoltaicos instalados nos telhados das casas das pessoas ou das pequenas empresas. Isso porque, se não houver esse subsídio, seria muito difícil que alguém investisse num sistema fotovoltaico sem uma perspectiva de retorno, porque nós estamos falando de valores que podem variar aí de R$ 40 mil a R$ 100 mil, dependendo de quanto de energia o cliente consuma, né? E isso saindo do bolso da pessoa física, isso tem um peso muito grande na decisão das pessoas, né? Então há necessidade de ter um incentivo para que a implantação desse método de geração de energia limpa, como é a energia fotovoltaica, se dissemine pela sociedade. Essa mudança de regra tão radical que a ANEEL vinha discutindo movimentou todo o mercado que trabalha com energia solar. E essa movimentação chegou aos ouvidos do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, conforme a mídia vem destacando. E parece que agora está se atingindo alguns atores desse mercado e a própria ANEEL estão discutindo uma mudança mais suave, uma mudança mais branda. E essa mudança deve ser proposta nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Ela vai impor mudanças, provavelmente imporá mudanças, mas as mudanças serão mais brandas. Agora, uma das coisas que virá com essa nova lei, com essa nova regra, na realidade, essa nova norma, é que quem já tem os sistemas solares permanecerão com a regra atual por um período de tempo que será de, no mínimo, até 2030. Há algumas propostas em que esse período, na realidade, se estenda por 25 anos. Mas a proposta mais conservadora fala que quem já tem o sistema instalado permanecerá com as regras atuais até no mínimo 2030, o que é um tempo mais do que suficiente para que o cliente que comprou, que investiu, tenha o payback do investimento que fez e ainda se beneficie por bastante tempo de um desconto bastante significativo. Então, o que parece que está se configurando hoje, e eu tenho acompanhado as discussões a respeito, e o projeto de lei que talvez que deve ir à aprovação da Câmara e do Senado, é que essas regras eventualmente mudem de forma mais suave, mantenham a atratividade e, com o tempo, de forma progressiva, então os subsídios vão sendo retirados. Mas para quem
pensa em instalar um sistema fotovoltaico, está interessado em instalar um fotovoltaico, o cenário que se configura é: se você instalar esse sistema antes da publicação da norma, o mais provável é que no mínimo até 2030, tempo mais do que suficiente para você ter o payback do investimento que você fez e ainda passar um bom tempo aproveitando de um desconto muito significativo, a regra será mantida. Então, se você pensa em instalar um sistema, tome isso em consideração. Óbvio, existem riscos, a gente não pode negar. O que efetivamente vai ser publicado pela ANEEL a gente ainda não sabe, né? Isso ainda é uma guerra que está acontecendo, mas entre alguns pontos que já parecem mais claros é que aqueles que já investiram e que investiram num horizonte muito promissor, né? Porque quando eles fizeram o investimento, a promessa é de que eles ficariam com aquele investimento por 25 anos. Isso não é uma lei, é uma norma, então isso pode ser mudado a qualquer momento, isso é uma verdade, mas até para que não haja uma quebra de confiança no mercado, o que está se discutindo hoje é que no mínimo até 2030 essa norma como ela está hoje será mantida, e isso significa dizer que quem instalar o sistema antes da publicação da norma ainda se beneficiará fortemente disso, terá um payback em um tempo 4, 5 anos, aliás, quanto maior for a conta de luz, menor é o tempo de payback e, portanto, o resto do período ele se beneficiará de um desconto bastante significativo. Bom, eu espero que eu tenha contribuído para esclarecer a você que está pensando em instalar um sistema fotovoltaico algumas dúvidas. Eu acho que a mídia não tem se esforçado em esclarecer isso suficientemente bem, até porque isso não é um assunto que interessa a todos, isso na verdade é um assunto que interessa a uma parte relativamente pequena da população, e eu acho que com essas informações você provavelmente já consegue tomar uma decisão mais embasado. Se você tiver alguma dúvida, eu me predisponho a responder, é só você mandar uma mensagem para mim, o meu e-mail está aqui embaixo. Eu, como falei, trabalho na E2 Energia Eficiente, é uma empresa que faz instalações desde 2015 aqui no estado do Rio de Janeiro. Se você quiser receber um pré-orçamento gratuito nosso, é só me pedir pelo e-mail e a gente entra em contato com você para o fornecimento desse pré-orçamento. E a gente acredita que esse mercado ainda tem muito por crescer, ainda falta um conhecimento mais amplo da população a respeito dos benefícios da instalação de um sistema solar nas suas residências. E é um sistema que, além de trazer economia para quem o instala, é um sistema que tem várias outras consequências benéficas para o meio ambiente, para o desenvolvimento de uma matriz energética com menos poluente, né? E muito obrigado pela tua atenção e estou à tua disposição.